Shazam é o filme mais alegre e doce da DC desde os dias do Superman de Christopher Reeve, uma história engraçada porém séria, sobre um menino que aprende que, bem, com grande poder vem grandes responsabilidades. Então, obviamente Shazam não reinventa o filme de super-heróis, mas é uma época inegavelmente divertida que me deixou querendo mais aventuras na tela grande com esses personagens encantadores, onde a Mulher Maravilha suportou o peso das expectativas, como o primeiro grande filme moderno de super-herói feminino, e Aquaman teve uma carga de construção e redenção mundial para fazer. Shazam não está sobrecarregado com tais fardos externos pesados. Portanto, é capaz de ser tão despreocupado quanto uma criança, apenas se divertir. Apesar de ter que crescer inevitavelmente e enfrentar algumas preocupações muito adultas ao longo do caminho. Ou seja, o quão sábio o órfão Billy Batson deve aceitar a responsabilidade por seu comportamento se ele vai se provar verdadeiramente digno dos dons mágicos que lhe foram conferidos. E, habilmente interpretado como nunca muito desagradável nem muito sério por Asher Angel, Billy é um bom garoto que foi maltratado por outras pessoas. Esse tratamento de má qualidade fala sobre a moral muito importante no cerne desta história em particular, e as motivações de seu vilão. A mensagem principal do Shazam é que é extremamente importante como os adultos tratam as crianças, seja por meio de comentários ou rejeições ou das escolhas que os adultos fazem que afetam o desenvolvimento emocional da criança. Ao mesmo tempo, em última análise, cabe à criança decidir se será gentil ou cruel. Billy é um personagem imperfeito que estraga tudo, mas é observando aprender com seus erros que passamos a nos importar legitimamente com ele. O filme evita em grande parte o piegas e a manipulação quando se trata da história de um menino de 14 anos em busca de respostas, seu caminho no mundo, e encontrando o verdadeiro significado do lar entre uma família adotiva desajustada. O filme fornece uma representação positiva raramente vista de um orfanato, já que a família mais recente que recebeu Billy são pessoas legitimamente boas que realmente querem o melhor para ele. Desta família, que inclui a adorável, mas não muito precoce irmã mais nova Darla, Faith Herman, o personagem com mais desenvolvimento é o companheiro de quarto de Billy, Fred, maravilhoso ladrão de cenas Jack Dylan Grazer, cujas habilidades como em universo o fanboy da DC o ajudou a preencher o papel de mentor de nosso super-herói inexperiente e decididamente um geek. A amizade de Fred e Billy. Shazam é o coração deste filme, e não desperdiça suas muitas vezes hilárias interações como duas crianças brincando com fogo tirado dos deuses. Mas nada disso importaria se o centro do filme, seu ator principal, fosse fraco. Felizmente, esse não é o caso aqui. Zachary Levi é perfeito como Shazam. Ele é hilário, comovente e completamente crível como um garoto de 14 anos preso no corpo de um super-herói musculoso, destacando-se tanto nas cenas de ação quanto nos momentos mais vulneráveis. Eu nunca poderia imaginar outra pessoa no papel depois de assistir Levi aqui, e sua química cômica com Grazer é perfeita. Eles são um ótimo ato de camaradagem com cada um, como os verdadeiros amigos ou irmãos fariam, complementando os pontos fortes do outro ao mesmo tempo em que os instrui sobre suas fraquezas. Para aqueles que não estão familiarizados com o trabalho anterior de Levi e Shazam, será uma revelação, e potencialmente um ingresso muito quente para o estrelato maior para o ex-líder de Chunk. A chegada de Levi. Shazam é o ponto onde o filme se encaixa com firmeza depois de algumas sessões estranhamente lentas que parecem superficiais na definição da vida de Billy e do conflito central. Mas a química de seus leads e a seriedade de sua premissa grande, mas com super-heróis, definitivamente afetam as áreas mais fracas. Este não é um filme de ação em si, mas uma comédia de amadurecimento com um pouco de ação nele. Existem alguns momentos de super-heróis muito engraçados e muito sabidos quando Billy, Shazam, documentado por Fred, descobre o alcance de seus novos poderes. Essas são as cenas em que o filme brilha mais intensamente, zombando de todos os tropos do filme de super-heróis, mesmo que nada de muito importante aconteça. Mas quando Billy, Shazam percebe que pode usar seus poderes para mais do que truques baratos, a jornada de seu verdadeiro herói começa. Mark Strong sabiamente minimiza seu papel como o vilão Dr. Tadeu Sivana, e seu personagem tem uma motivação simpática e identificável para sua queda em desgraça, mas o plano mestre de Sivana se mostra desanimador. Embora seja apreciado que não houve um enredo abertamente e exagerado, salve o mundo em jogo aqui, Sivana é basicamente um vilão de um filme de múmia. Até seus asseclas monstruosos,
cuja qualidade retrógrada dos efeitos visuais é quase perdoável, dado a natureza retrógrada do filme. Sivana serve a seu propósito, e ao ponto temático mais amplo do filme, como contraponto de Billy muito bem. Mas você provavelmente terá dificuldade em se lembrar dele, quando estiver meditando sobre os grandes supervilões dos filmes de quadrinhos. Shazam é tão liberado quanto um filme de quadrinhos para DC como Deadpool foi para Fox Marvel, não da maneira profanamente meta deste último, embora Shazam muito descaradamente reconheça seu lugar no universo do filme DC estabelecido com Man of Steel, mas de uma maneira igualmente hilária, adorável e estranhamente doce. O filme faz você entender por que Shazam, embora nunca tenha sido um ícone no nível do Superman, Batman ou Mulher Maravilha, perdurou por 8 décadas. O filme se delicia com o apelo da realização do desejo que seu mito oferece, baseado principalmente na reformulação do Novo 52 de Geoff Johns, mas também mergulhando em clássicos muito mais antigos da DC Comics para alguns momentos muito divertidos e geeks de fanservice. Shazam é muito divertido e prova ainda mais como, após o sucesso de Mulher Maravilha e Aquaman, o futuro cinematográfico da DC é realmente brilhante. Zachary Levi nasceu para interpretar esse filho-homem superpoderoso, dando muitas risadas ao lado do sarcástico, mas amável coastro Jack Dylan Grazer. Depois de uma abertura estranha e obrigatória, os últimos 3/4 trazem algumas grandes surpresas para os fãs de quadrinhos e oferecem apelo mainstream suficiente para conquistar novos fãs. Enquanto o Dr. Sivana se relaciona perfeitamente com os temas de como os adultos podem influenciar as crianças, esse vilão é, em última análise, pouco mais do que um meio para um fim para a história de um menino que deve aprender o que é necessário para ser um super-homem.